E voltando os nossos ao vivo, a gente volta também, né, trazendo assuntos que são muito importantes para que a gente possa aí estar ligado, né? Começar a semana bem informado é importante também. A Georgiana Fontes, que é advogada, está sempre aqui junto com a gente para trazer assuntos que interessam de forma geral e também de forma específica. Como, por exemplo, hoje vamos falar sobre o cadastro positivo. Você sabe o que é? Eu ainda não sei o que é. Então, vamos saber juntos se tem também o cadastro negativo, como é que funciona, quem é que tem que fazer, enfim, todas essas informações com ela, que é especialista no assunto. Bom dia, Georgiana, seja bem-vinda. Bom dia, Lene, obrigada. É sempre um prazer voltar aqui. Feliz 2020. Obrigada. Muita saúde, que é importante, muito, né? Mais que nunca, eu posso dizer. Muita saúde, muita coisa boa para que a gente... muita prosperidade. Exatamente, para que esse 2020 a gente consiga fluir. Vamos fluir. E vamos falar sobre o que é o cadastro positivo. Então, antes de falar sobre o que é o cadastro positivo, né, o novo cadastro positivo, é importante deixar claro o que é por exemplo, o que é o cadastro negativo, que é aquele que a gente já conhece, muito comum, que o nosso nome CPF só vai para os bancos de dados quando a gente está negativado, ou seja, por um comportamento negativo. Então é que a gente vai para esse banco de dados, quando a gente deixa de pagar alguma conta e, como a maioria das pessoas já conhecem, né, tem aquela periodicidade de ficar lá por até 5 anos. No cadastro positivo antigo, esse cadastro ele era facultativo. As pessoas não eram obrigadas a ingressar nesse banco de dados, não era uma forma automática. Então, a pessoa só participava do cadastro positivo se por acaso tivesse interesse. Porém, qual é a grande diferença do antigo cadastro, né, dos dois bancos de dados antigos para o novo? O novo cadastro positivo, como é bem conhecido, é um banco de dados, assim, popularmente, eu posso até dizer que é como se fosse um boletim escolar, né? Então, a nossa vida financeira vai constar nesse banco de dados por até 15 anos. Então, foi lançada agora nos últimos 12 meses, né, da nossa situação financeira, e ela vai ficar lá por até 15 anos. Então, é a primeira grande diferença do cadastro anterior. Tanto o cadastro negativo, que era só 5 anos, como o cadastro positivo anterior, que você só entrava se optasse por entrar. Então, nesse, automaticamente, todos nós, embora muitos ainda nem saibam, mas nosso nome, CPF, nossos dados já estão lá, desde que a gente tenha operações financeiras realizadas, como empréstimos, né, financiamento, cheque especial, cartão de crédito e... Quase todo mundo. Quase todo mundo. Empresas concessionárias como, por exemplo, de imediato foi agora a questão das só bancos financeiros. Mas então, muito em breve já teremos água, né, luz, telefonia. Então, todo mundo. Todo mundo hoje praticamente já vai estar lá. No mundo digital estaremos todos, ainda mais com todo o nosso histórico de compras, de vendas, de não pagamentos, de pagamentos. É assim? Exatamente. É o nosso comportamento financeiro relacionado a essa situação. Não vão ter informações excessivas. Por exemplo, é muito comum as pessoas ficarem preocupadas. Eu financiei um veículo, lá vai estar constando tudo o carro que eu comprei, o valor que eu paguei. Não é bem assim, vai ficar constando lá, né? O valor do débito, o valor da parcela, a data do vencimento e a data que você pagou. Então, se você pagar no dia, ponto positivo. Por isso que o nome é cadastro positivo. Se você pagar fora do prazo, pontua também. Vai estar lá toda a sua vida. Quem é que vai ter acesso a isso? Pronto, é uma pergunta muito interessante. Todas as pessoas, todas as empresas que fazem parte desse, por exemplo, inicialmente as empresas, bancos, né, financiadoras, essas empresas vão ter acesso. Todas as pessoas que informarem, alimentarem esse banco de dados, todas as empresas que alimentarem esse banco de dados, como banco financiador, então vão fazer parte. Caerne, Coserne, então essas empresas terão acesso tanto para enviar os dados como para consultar. Inicialmente não é para todo lojista, como é o cadastro negativo, mas acreditamos que muito em breve será expandido para praticamente todo lojista, desde que você compre a prazo, então os nossos dados estarão lá. Interessante, não, porque assim, para servidores públicos, há esse acesso para toda e qualquer pessoa que quiser lá acessar, saber quanto é que fulano ganha, quanto é que fulano, enfim, tá lá tudo para todo mundo. E
Nesse caso do cadastro positivo, é só realmente para empresas que você vai ter algum relacionamento financeiro. Isso, aí é uma grande preocupação, você tocou no ponto, que a grande preocupação e as críticas que esse tipo de banco de dados tem recebido é exatamente a gestão dos nossos dados, né? Aonde vai estar, com quem vai estar, como vai ser essa gestão, porque são empresas privadas que fazem essa gestão. Então, vazamento de dados é uma coisa que hoje a gente escuta muito. Então, super comum. É uma preocupação de todos e realmente vai ser praticamente nossa vida financeira. Então, assim, existem muitas especulações, existem comentários de como será no futuro. Ainda é muito cedo para falar, assim, o importante é que a gente saiba que essas informações vão constar e o objetivo desse banco de dados é um objetivo positivo, né? A intenção é que ali tanto os consumidores se reeduquem na hora da compra, né? E disciplinar a questão de priorizar o pagamento nos vencimentos pactuados, como também que esses consumidores eles sejam beneficiados, a promessa é que os consumidores vão ser beneficiados com taxas de juros diferenciadas, né? Então, assim, acho que o tempo vai dizer muito se isso valeu a pena. De toda forma, assim, essa informatização é uma questão que hoje já acontece na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar nossos dados através do nosso próprio celular, que a gente mesmo coloca, já está muito mais exposto do que isso. Então, assim, eu acho que é algo muito natural. Existe muita polêmica aqui no Brasil sobre esse banco de dados, mas, assim, esse banco de dados de cadastro positivo, ele predomina assim, mundo afora. Vários países já utilizam e as estatísticas foram muito boas, né? É porque no Brasil tudo é diferente, Tudo né? é diferente. Então, assim, a preocupação no Brasil, a diferença é como vai ser essa gestão, na mão de quem vai estar. Porque a gente vê hoje dados de aposentados sendo vazados. Exatamente. Então, muitos dados nossos são vazados. Então, essa é a grande preocupação. Mas o objetivo do cadastro realmente não é esse, é beneficiar os consumidores, né? E propor taxas de juros, porque hoje o argumento dos bancos é exatamente que não consegue oferecer as taxas mais vantajosas, porque os bons consumidores acabam pagando pelo preço dos maus consumidores. Mas isso é uma questão que também preocupa, o lado negativo disso, é que banco hoje no Brasil é muito centralizado. Então, assim, 80% das instituições financeiras são muito concentradas, então a gente não sabe ainda até que ponto isso vai beneficiar ou se vai continuar a mesma coisa, isso é uma questão de tempo, mas existe toda essa preocupação aí com relação a essa gestão. Como é que a pessoa sabe que ela está no cadastro positivo? Como é que ela é comunicada? Como é que funcionam essas informações? Pronto, ótima pergunta. Há 2 meses atrás, aproximadamente, não lembro a data, mas em novembro do ano passado, o Banco Central homologou as empresas gestoras desses bancos de dados, que são conhecidos os birôs de crédito. Foram homologados 4 empresas, que a gente já conhece muito bem, Serasa, o SPC, Cold e Boa Vista. Então, essas 4 empresas, elas vão fazer simultaneamente essa gestão de dados. Por que eu digo simultâneo? Porque hoje a gente pode entrar no site do próprio Serasa e solicitar a exclusão. A gente não é obrigado a permanecer lá, mas automaticamente todos nós fomos inseridos. Mas se a gente não quiser permanecer, nós temos que ir lá no site ou pessoalmente, né, e solicitar que nossos dados sejam excluídos. Tem muita gente pedindo a exclusão porque a gente ainda não sabe como vai ser, né? Como você bem colocou, aqui no Brasil tudo é muito complexo. Então, muita gente está solicitando a exclusão por ainda estar muito temeroso de como tudo isso vai funcionar. Então, podem entrar lá e solicitar a exclusão. Como é que a gente vai saber? As empresas de novembro para cá fez o comunicado às pessoas, todo mundo recebeu ou mensagem de texto, ou e-mail, ou cartinha. E se a pessoa não recebeu? Se a pessoa não recebeu, é provável que os dados estejam desatualizados nesses bancos de dados. Então, é muito importante que a pessoa entre e faça essa atualização. Onde é que entra? A gente pode, em qualquer um desses sites que eu falei. O próprio Serasa, só entrar lá vai estar, né, as informações sobre que já vai funcionar para as outras 3. Que já vai funcionar. Aí o Serasa vai ter a obrigação de comunicar em até 2 dias aos demais birôs. A gente não precisa entrar nos 4, né, para solicitar. Entra em um e solicita, e esse banco gestor comunica aos outros 3, né, aos demais. Tanto pode ser Boa Vista, Serasa, Code. O Serasa, porque para a gente aqui é muito, muito conhecido. E o próprio site do Serasa, né? Eu fiz uma visita em todos eles. Eu achei ele mais, uma opinião pessoal, assim, eu achei mais fácil de utilizar, de manusear. Eu atualizei meu cadastro, fiz tudo isso. E é mais conhecido também. E é mais conhecido. E todas essas perguntas e respostas, o próprio site
né, se preocupou em colocar lá essas dúvidas dos consumidores. Está bem interessante, vale a pena a visita. Muito bem. Você já falou quais foram as empresas autorizadas, como é que a gente entra, quem é que já está lá, e a gente tem aí, no caso também, que pode retirar, né, o cadastro positivo. O que mais que a gente poderia destacar nessa questão do cadastro positivo e negativo, que estão todos relacionados, para quem está assistindo a gente e está querendo saber mais detalhes a respeito do cadastro positivo? Pronto. Um ponto negativo, né, do cadastro positivo, como eu já mencionei, é exatamente que a nossa vida financeira vai ficar lá por 15 anos. Tanto o nosso bom comportamento, como uma eventualidade, um dia a gente pagou um cartão atrasado, teve um problema com o cartão de crédito, um financiamento de um veículo, vai constar lá. Diferente do cadastro negativo, que em 5 anos essa informação era excluída, por até 15 anos no cadastro positivo vai poder contar. Então, assim, é uma espécie até de penalização para o consumidor. Essa é uma das partes polêmicas também, né? Outro ponto também polêmico é que a nossa vida financeira dos últimos 12 meses já foram automaticamente inseridas lá. 2019 já está lá. Isso. Então, muita gente nem tem conhecimento, assim, muita gente, mas eu nem me preparei, se eu soubesse, tinha feito isso, tinha pago. Porque isso tudo vai contar no nosso score. O score é exatamente a nossa média, a nossa probabilidade de pagamento pontual. E será que eles vão dar desconto assim de salários atrasados, governo que não pagou, prefeitura que não pagou? Boa pergunta, é o que todo mundo fala. E se for um erro do banco? E se o banco não mandar o boleto? Então, tudo isso, infelizmente, não vai ter como estar alterando isso manualmente, né? Assim o bicho pega, né? Isso aí é uma parte Sim, complicada. O bicho pega, porque aí a gente depende, né, desses recebimentos para poder validar os nossos pagamentos. Mas, enfim, né? Tem mais alguma coisa, Jorge, do cadastro positivo que a gente possa aí, pelo menos se sentir ali, né, mais ou menos... Eu acho que a gente tem sempre que pensar pelo lado bom, o lado positivo. Eu acho que realmente vai ser bom. É uma forma até da gente mesmo se reeducar, se preocupar com esses pequenos detalhes, né? Pagar os boletos, nossos boletinhos queridos no prazo. Eles sempre vencem. Eles sempre vencem, isso é certo. E aí, acreditar que os bancos vão proporcionar essa vantagem para a gente, reduzir a nossa taxa de juros. A gente vai ter, os argumentos é que a gente vai ter esse poder de negociação com o banco. A gente vai ter que esperar e aguardar para ver como vai ser, assim, essa experiência. Acredito que é muito difícil negociar com um gigante, assim, né? Mas vamos aguardar de forma positiva. Porém, assim, é uma realidade, tá aí, não tem mais como mudar. Verdade. É sempre difícil a gente se adequar a essas mudanças, mas, assim, tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe. Eu acho que o maior problema é esse, né? Porque a gente tem esse conhecimento limitado e muitas vezes também quem está lá como os grandes, né? Que são os bancos, as financiadoras, elas escondem também muita coisa, né, do consumidor. Então, é isso que a gente tem que estar mais atento, que eu acho que é outra forma de reeducar, da gente ler mais a respeito, né, de onde é que a gente está inserido, como é que a gente está inserido nessas coisas e procurar também profissionais especializados para nos explicar da melhor maneira possível para que a gente possa absorver e fazer as coisas direitinho, né, acontecer. Porque às vezes a gente até quer pagar, quer fazer as coisas, mas muitas vezes tem atropelos. Então, um profissional especializado, ele vai poder lhe orientar melhor. Né? Isso, e aí é uma informação bem importante que você colocou, porque realmente uma das grandes polêmicas dessa gestão desse banco de dados é exatamente a transparência deles. Então, assim, são empresas... É importante deixar claro que embora o Banco Central tenha homologado, são empresas privadas que vão fazer essa gestão. Então, vai saber para onde esses dados vão, né? São informações riquíssimas, valiosíssimas, que isso preocupa muito. E com relação à transparência, né, a gente vê casos aí afora do Brasil, né, de venda de dados, ou afora do Brasil, que provavelmente muito em breve a gente vai estar passando por isso. E o que muito preocupa é a transparência do score. Porque quem já teve a oportunidade de consultar um Serasa, que tem lá a nossa pontuação em percentuais, né, tipo 10%, 20%, 80%, é assustador. Porque a gente vê como assim, eu pago todas as minhas contas em dias, por que esse score está assim? Ou então eu só paguei 1 ou 2 vezes, por que só está 50%? E a gente nunca teve essa resposta com clareza do Serasa, dos bancos de dados, né? E agora eu acredito que vai ser um ponto que o consumidor ficar realmente importante, que o consumidor fique atento para cobrar essa transparência e acompanhar, né, de como tá essas informações aí em nossos dados. Porque agora sim a gente vai sentir o peso mesmo, a gente vai ser de forma
bem concreta, prejudicado quando o nosso score estiver baixo, os bancos vão ter essa oportunidade. Eu digo os bancos porque é o primeiro momento, mas banco, empresas agenciadoras, concessionárias, Caerne, Coserne, muito em breve, qualquer empresa que venda a crédito, parcelado no boleto, muito em breve vai ter acesso a essas informações também. E aí fica a nossa responsabilidade de acompanhar e ter muito cuidado e monitorar isso. Monitorar e cobrar para os políticos também, viu? É igualzinho, a gente tem que estar lá puxando mesmo. Jorginho, obrigada pela sua presença aqui. Sempre muito bom a gente estar informado a respeito dessas coisas, porque realmente são muitas informações e o lado financeiro pesa, que é uma beleza, menininha. Esse cadastro positivo aí, relacionado com o cadastro negativo, vai também trazer muitas dores de cabeça ou não, né? Dependendo de como a gente se relacione com eles. Obrigada, viu? Bom dia, que agradeço a oportunidade.